Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou mais uma vez em mais um vídeo aqui do Virando as Páginas. A gente vai conversar sobre o livro de março. Para quem viu o vídeo falando de livro a livro de mês que eu estaria comentando aqui no canal, sabe que agora em março nós vamos falar sobre Vladimir Vladimirovich Putin, e ele conversando com um dos maiores cineastas de Hollywood, o Oliver Stone, as entrevistas de Putin, que é, na verdade, a consolidação e a transcrição de entrevistas que o Oliver Stone fez com Putin durante 2015 a 2017. Agora, antes de falar sobre isso, eu queria fazer alguns alertas importantes. Quando você vai tratar assuntos que estão ligados à geopolítica e que suscitam, obviamente, sentimentos ideológicos, em algum modelo, e principalmente nos dias de hoje, você precisa ter um certo cuidado e equilíbrio na análise disso tudo. Qual o grande problema que eu vejo, em geral, os debates sobre cenários políticos e ideológicos? O primeiro erro é transformar o contexto político em jogo de futebol. Então você tem aqueles que se vestem com esta camisa e aqueles que se vestem com a outra camisa. E aí, ao invés de analista, você se torna um torcedor. Torcedor, o nome já diz, é aquele que torce a realidade segundo ao favorecimento do seu clube. E quando você vai fazer uma análise, ou pelo menos ler titãs da política, você tem que primeiro não se dar como torcedor. Você não pode ser torcedor, ainda que você tenha suas concepções do que há de melhor dentro do conceito de Estado, por exemplo, o que você gostaria de estar vivendo em seu país, os modelos e exemplos públicos que você tem. Isso tudo é aceitável. Na verdade, o que acontece hoje em dia é que pessoas leem pouco, muito pouco, e dificilmente leem bibliografias de grandes entes políticos, concordando com eles ou não. Eu tenho aqui este livro do Oliver Stone falando sobre Putin, mas também eu queria propor para você outras perspectivas de obras que você precisa ler para conhecer, por exemplo, a história da Rússia, né? Então eu proponho para você estar lendo obras que contextualizem a história da Rússia, obras que contextualizem a história da China, obras que contextualizem a história dos Estados Unidos, a história do Brasil, e a partir daí as leituras dos movimentos e momentos históricos de cada um desses países. Obras sobre a Europa, obras sobre a África, né? Obras sobre a África, obras sobre a América do Sul. Você precisa estar lendo, e lendo as mais diversas matizes, as mais diversas perspectivas, orientações que se dão acerca dos contextos históricos. Então você pode, e você vai ler muito bem, Eric Hobsbawm, As Eras, que Eric Hobsbawm vai traduzindo em cada um dos seus volumes. Isso é muito interessante. Mas também você pode estar lendo Raymond Aron, que tem tudo a ver para os dias de hoje, com seu livro Paz e Guerra. Ou seja, sair deste cabresto ideológico e pular os muros do entendimento. Então você tem todo o direito de ter uma biblioteca daquele senhorzinho da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Se eu falar o nome desse senhor, a gente acaba tendo... O canal, o YouTube acaba proibindo o canal de existir, mas é importante que você leia aquele cara para nunca mais se repetir o que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, para que líderes iguais àquele jamais existam. Por isso eu tenho vários livros sobre a cultura alemã da década de 30 até 45. E também conseguimos perceber que os fomentos para a existência de ditadores muitas vezes são feitos por aqueles que nós chamamos de bonzinhos, através de políticas internacionais injustas.
E isso não é um vitimismo na minha análise. Então eu queria propor para vocês algumas obras que você pudesse estar lendo mais. Eu queria também combinar uma coisa. Eu, a partir de agora, para que a gente não tenha problema no canal, eu vou estar citando, e aí, alguns nomes que vocês vão entender. Quando eu falar da grande águia, vocês sabem de quem eu estou falando. Quando eu falar do grande urso, vocês sabem de quem eu estou falando. Quando eu falar da grande muralha, vocês saberão de quem eu estou falando também. E quando eu falar do grande canarinho, vocês saberão de quem eu estou falando também. Obviamente eu vou fazer com tudo, de tudo, para que você compreenda e tenha noção dos aspectos dos quais eu vou debater aqui. E também eu criei um termo, bolha família digital, né? Que é talvez um ente a ser muito estudado, e que o Harari descreveu bem no seu livro Sapiens, sobre os riscos, ainda que ele tenha passado pano para esse pessoal, mas sobre os riscos que a grande família digital nos trazem. Não é à toa que agora, 1984, né, está em domínio público, e eu digo a você que você busque ler 1984. Agora mesmo, uma amiga lá no canal perguntou só qual das edições ela poderia ler. Eu indiquei a ela que lesse a edição da Companhia das Letras de aniversário. Se eu não estou enganado, é da Companhia das Letras, que há uma descrição que, para quem não conhece a vida do George Orwell, ela vai descrevendo o sentido não só da história e os impactos que eles se dão a partir do próprio autor. Eu tenho um pouco do George Orwell porque eu falei Animal Farm, eu comentei aqui sobre Animal Farm, comentei aqui sobre os animais da fazenda, ou Revolução dos Bichos. Eu vou sempre falar Revolução dos Bichos, foi assim que chegou no meu colo, apesar de entender que o texto em inglês, o tema em inglês é realmente a Fazenda dos Animais, Animal Farm. Mas ali eu falo um pouco sobre a vida do George Orwell. O George Orwell foi um cara que percebeu os elementos dos quais eu estou dizendo aqui. Ainda que ele tivesse certezas absolutas sobre algumas questões no campo ideológico, ele foi heróico em levantar questionamentos sobre aquilo que ele mesmo gostava, o que ele mesmo entendia como coerente, como para a formação e para a construção de um Estado e da história humana. Mas também ele era crítico tanto daquilo que ele admitiu ser o melhor dentro do que ele viu que acontecia, como contra aquilo que os países do Ocidente, principalmente a Grande Águia, promoviam, que era o capitalismo, né? Então eu gostaria de estar deixando aqui, e isso vai estar girando aí no canal, vocês vão estar vendo cada um dos livros que eu estou dizendo para você que valem a pena serem lidos. Algumas obras que meio que dão clareza à história do Grande Urso, né? O Arquipélago Gulag, né? Do Alexander Solzhenitsyn, um baita de um livro que vai esclarecer algumas coisas, uma composição um tanto quanto negativa sobre o contexto não só da Revolução Russa, mas principalmente depois do comunismo instalado no Grande Urso. Mais à frente, eu também indico a Bibliografia de Stalin, do Dmitry Volkogon, um baita de um livro. Vocês vão adorar essa obra. Quem gosta de uma bibliografia bem espaçada, bem trabalhada, essa bibliografia do Stalin é espetacular. Um outro é Reconstruindo Lenin, da Thomas Krause. Esse livro não tem aqui traduzido em português, então você vai ter que lê-lo em inglês. E o Pedro Grande, do Robert Massey, que é um baita de um livro, não só do Pedro Grande, mas também de Catarina, que é uma das grandes expoentes femininas da política internacional, né? Então esses livros vão te dar alguns aspectos muito importantes para a construção de uma identidade do que é a história russa, os componentes russos. Um outro livro muito interessante sobre do próprio Vladimir Putin, o czar da Rússia, uma baita obra, importantíssima para que você possa serenar os teus ânimos e conhecer um pouquinho mais sobre o Putin, sobre um daqueles que eu acho hoje, no mundo, atualmente, eu acho ele o maior estadista vivo. Talvez seja, depois da Rainha Elizabeth, a figura pública que está há mais tempo no poder, né? E que ele tem lá
as suas justificativas para fazer da Rússia o que a Rússia é hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas nem tudo são flores. Eu tenho uma obra aqui também muito interessante que veio pela editora Avishara, do Dr. Grigori Rodchenkov. Grigori Rodchenkov, tá, gente? É russo, por favor. Grigori Rodchenkov. O protocolo russo, como derrubei o Império Secreto de Putin, que vai mostrar através do esporte como é que a Rússia ficou de fora de uma Olimpíada por conta de ações justamente deste senhor. Vale a pena. Esse livro, inclusive, ele fez parte de um documentário da Netflix. Ou seja, eu vou estar falando sempre questões a favor e questões contrárias, análises a favor ou análises contrárias, dependendo de que tipo de personagem, de que tipo expoente, de que tipo ícone público eu estiver conversando, porque eu quero deixar claramente para todos nós que você não precisa concordar com o que eu estou falando. Você precisa concordar em ler. E eu tenho absoluta certeza de que não é vendo um certo programa de uma grande emissora todo dia, que não fala nada com nada, que tem um discurso vazio apenas para cada vez mais manipular a sua mente, não é assim que você vai conseguir entender o mundo. Muito pelo contrário, você vai fazer parte da massa humana que o próprio George Orwell demonstra em 1984. Então não caia nessa nova língua não, gente. Seja independente. Rompa com esses processos. Acidentalmente, e foi acidentalmente mesmo, eu fiquei 3 minutos vendo outro dia essa aberração, na minha visão é uma aberração, e com todo respeito se você vê, mas para mim é uma aberração, e assim, eu não consegui tirar dali suco nenhum, a não ser uma grande fofoca global, com intenções secundárias, com discursos secundários, desabotoando e desbotando grandes temas que precisam ser avaliados nos dias de hoje e colocando isso tudo bem abaixo do tapete. Então, para mim, aquilo ali, tendo ou não tendo, não vale nada. Uma obra agora, desculpa, gente, voltando para cá, o que me interessa, uma outra obra que eu acho importantíssima para você estar lendo é do Robert Massie, o mesmo Robert Massie que falou, que escreveu sobre Pedro o Grande. Os Romanov, o fim da dinastia. É importantíssimo você compreender isso, porque é a partir daí que eu gostaria de conversar com você, essa ruptura entre os Romanov e o surgimento da Revolução Russa no meio da Primeira Grande Guerra Mundial, em comparação àquilo que nós somos, o grande canarinho. Também aconteceu algumas coisas similares. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente começar depois a falar melhor sobre o livro do Putin. Eu tenho ícones, então, Armando, perguntas que normalmente faz. Você é de direita ou você é de esquerda? Eu digo diretamente qual é o meu modelo de Estado. O meu modelo de Estado é um Estado monárquico parlamentarista. Isso não quer dizer que eu compreenda que toda a república não preste. Mas aquilo que eu entendo para o Brasil, que deveria ter continuado, seria o contexto, o modelo monárquico parlamentarista. Isso não quer dizer que eu também não veja falhas gritantes no período monárquico, principalmente nas mãos de Pedro I. Mas eu tenho ícones, né? A Imperatriz Leopoldina é um ícone muito importante para mim. O próprio Dom Pedro II é um ícone importante para mim. Eu tenho um livro que a gente vai estar conversando sobre ele aqui, olha. José Bonifácio é um ícone muito importante. Barão de Mauá é um outro ícone muito importante, inclusive, de certa forma, no contexto histórico, injustiçado pelo próprio Dom Pedro II, que para mim é um expoente que eu gosto muito mesmo da figura de Dom Pedro II. Mais adiante, outros ícones internacionais que para mim são muito importantes. Esse aqui, olha, Winston Churchill. Isso não quer dizer que eu fecho os olhos para o que o Winston Churchill fez na Inglaterra antes de ser até mesmo primeiro-ministro, né? O envolvimento dele com pequenas máfias britânicas, inglesas, no sentido de tentar diminuir o avanço do comunismo da virada do século. Tudo isso ele fez. Não existe nenhum santo na direção de mundo algum, gente, de país algum. Ninguém é bobo. Quem senta ali em cima já tem uma história. E dificilmente essa história ela é toda limpa. Nem a sua nem a minha será. Nós temos
percalços, nós temos erros. Mas eu gosto muito também da figura do Winston Churchill. Proponho a vocês também lerem a biografia de Abraham Lincoln, muito interessante. Nós vamos estar falando, e aqui eu já fico meio com o pé atrás, gente, mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Barack Obama, já que eu estou falando sobre o Putin, por que não falar do Barack Obama? O Obama inclusive no vídeo que eu apresentei sobre os livros que eu leria no mês a mês, eu falava Barack Obama, né? Gente, olha, eu vou falar, a velhice chega. Barack Obama, da Companhia das Letras. Eu tenho um certo problema com os livros autobiográficos, como tive também com um problema muito sério com os livros autobiográficos do próprio presidente Fernando Henrique, porque eu duvido muito, mas duvido muito que alguém um dia, na sua autobiografia, dirá que fez algo errado a ponto de ser exposto para a sociedade internacional. Eu acho muito difícil, mas eu vou começar a ler esse livrão aqui do Barack Obama, que vai ser uma trilogia, que é uma perspectiva, já que o Putin fala do Barack Obama, por que não ver o Barack Obama falando do Putin? Um outro livro que eu li no passado, mas eu indico a você ler, sempre da mesma forma, né? Fica com o pé atrás porque o cara está falando dele mesmo. Então, Minha Vida, do Bill Clinton, né? Você pode ver pelas fotos que normalmente há uma espécie de soft power aqui, né? O que é o soft power? O soft power é uma questão muito utilizada pela grande águia, né? Os inimigos sempre são os outros. A Hollywood ajuda muito com relação a isso. Basta ter o seu inimigo de presença de plantão, que pode ser desde um vietnamita até um inimigo russo que tem em suas mãos 3, 4, 5 ogivas sequestradas da Geórgia, por exemplo. Então, eles usam muito soft power. Abre o olho com os filmes que te chegam. Não tem, olha, gente, olha, adoraria visitar Nova York, adoraria visitar a Califórnia, adoro jazz. Tem vários artistas, cantores norte-americanos que os ouço o tempo todo. Então, minha questão não está resguardada a contextos geopolíticos. Ela não está numa contracenação ou numa contravenção política. Ou seja, eu não estou me escondendo através dessa atitude para tentar bater num ou no outro país. Eu só estou fazendo uma análise clara do que eu penso sobre o tipo de governo de cada país do qual eu estiver comentando, de cada um dos elementos ou representantes, ícones políticos do qual a gente estiver conversando. 2 últimos livros, eu falei sobre Paz e Guerra, que vale muito a pena. Eu já falei sobre ele, estou relendo ele para depois a gente fazer um comentário mais constante. Paz e Guerra é o tipo do livro que você precisa ler hoje para que você compreenda não só o cenário anterior da Guerra Fria, mas essa nova situação residente no contexto da Guerra Fria a partir da eleição de Biden e os problemas que a grande águia começa a gerar com o grande urso, com a grande muralha e vai gerar também com o grande canário. Eu vou dizer isso para vocês, vou começar um pouquinho sobre vocês. A minha galera, meus amigos à esquerda, não achem que o partido do Biden é um partido que vai olhar para as perspectivas tão almejadas pela esquerda mundial, né? Acho que a gente tem que ter um pé atrás com relação a tanto o lado democrata quanto o lado republicano, né? Uma outra situação, um outro livro que é profético, já falei sobre ele diversas vezes, estou tentando ter coragem de trazer ele para cá para o feed, porque ele é muito denso. Talvez eu tenha que falá-lo em 3 vezes, que é A Vida e Morte da Democracia, do John Kane. Esta obra aqui, se você quer falar sobre geopolítica, você precisa ler esta obra, porque também ela é uma obra sob um contexto altamente profético. Um conceito onde ele faz uma análise muito grande de estados totalitários que vão acabar por tomar conta e privilegiar a possível extinção da democracia liberal, democracia essa que eu defenderei sempre, mas que ela está em jogo. O Harari em Sapiens, as questões da família, da bolha família digital, os contextos onde grandes conglomerados estão superando estados e que líderes estados hoje trabalham mais para tais conglomerados do que propriamente para o seu povo. Abra um olho com isso. As Big Datas, abra o olho com isso.
Procurem saber o que está acontecendo agora em Mianmar e por que está acontecendo, que é a antiga Birmânia. Procurem entender por que nós temos que ter uma cultura única, universal, e que países como a Grande Muralha, que tem 2000 anos de existência, precisam se curvar a identidades que foram geradas no último século, a formas de vida que foram geradas no último século. Por que a Grande Pérsia precisa se dobrar a isso? Por que a terra de Davi precisa se curvar em relação a isso? Por que o Oriente precisa se curvar à cultura do Ocidente? Por quê? 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 Não tenho resposta para isso. Até tem, mas eu acho que vocês vão ter que pesquisar mais para buscar entender por que esse assodamento em estar levando forçosamente a cultura ocidental aos países orientais. Eu acho isso um dos grandes riscos da humanidade, né? É daqui que pode surgir também a terceira mundial, tá? O Francis Fukuyama, ele escreveu o livro O Fim da História e também escreveu o livro O Fim do Homem. No fim da história ele acabou errando, né? Porque a história não acabou. Nós estamos ainda com várias atividades, com várias construções, com várias revoluções, as modificações no cenário árabe, as modificações no cenário europeu, o Brexit. Todos esses movimentos nos mostram que essa ideia harmoniosa da qual ele de certa forma pensou que teríamos, ela não está acontecendo, e ele foi grande o bastante para escrever 2 livros interessantíssimo. Esse é o segundo, eu tenho outro também. O primeiro é As Origens da Ordem Política, mas esse aqui é importantíssimo para você ler, do Francis Fukuyama, Ordem e Decadência Política. Gente, da Revolução Industrial à globalização da democracia. Então é muito importante que você leia esta obra, e sempre com senso crítico. Você não é obrigado, ainda mais nesses assuntos aqui, você não é obrigado a concordar com tudo que o autor fala, né? É diferente, por exemplo, por mais que eu não goste do final de um romance ou outro, eu não tenho que discutir com o autor um romance que ele está escrevendo. Por mais que eu odeie mortes que acontecem em Os Miseráveis de Victor Hugo, eu tenho que compreender que aquilo ali é a liberdade artística, a capacidade do autor em escrever a sua trama, em escrever os seus romances. Mas quando eu estou lendo contextos relacionados à geopolítica e também às biografias de grandes expoentes, eu tenho que me ater ao que está sendo escrito, sabendo inclusive a origem de quem escreve, que às vezes pode ser mais próximo, mais adepto, mais ao autor ou concorrente a ele. E aí você tem que fazer a sua síntese. Eu tenho aqui outras, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a biografia do Luiz Carlos Prestes, né? Mas eu tenho também a biografia do Carlos Lacerda, Getúlio Vargas. Quer dizer, você tem que ler esses caras todos, porque de uma forma ou de outra nós fazemos parte de um país que tem todas essas tendências, esses expoentes políticos que acabavam por pensar o Brasil cada um segundo a sua matiz ideológica, e você tem que perceber o que esse cara trouxe de bom e o que trouxe de ruim para juntar o que é bom e propor situações melhores para o nosso país, que não vai nada bem. E não vai nada bem não é só de hoje, ele não ter ido bem já de um braço ou de outro. Os erros são cometidos, as repetições e os erros dessa plataforma, infeliz plataforma populista que nós temos, também é muito complicada. O último livro, eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei, né? Democracia Ameaçada, do Joshua Wong. Eu vou estar falando sobre ele também, bate um pouquinho na Grande Muralha. Vamos então começar a falar de Vladimir Vladimirovich Putin. Eu já falei para vocês sobre essa questão que o Oliver Stone, quem não conhece o Oliver Stone, um grande cineasta, obras como 4 de Julho, Platoon, agora em 2012 o filme sobre o Snowden, JK, por exemplo, quando mostra a crise dos mísseis, Kennedy de um lado, Khrushchev do outro, os mísseis em Cuba. O Putin fala sobre isso quando ele pergunta esta situação. Ele falou: pois é, nós mandamos mísseis para Cuba porque os Estados Unidos mandaram mísseis
a Grande Águia mandou os mísseis para a Turquia. Então fica aquela coisa, aquilo que ele chama de equidade de balanceamento, né? Se você tem aqui, eu vou ter aí. Né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Já vamos lá, falando então de Oliver Stone. As entrevistas de Putin, elas vão começar, obviamente, logo de cara, falando da própria vida deste ícone russo, esse ícone de liderança no mundo moderno, principalmente a partir da virada do século, porque ele assume o Grande Urso em 1999. O que vai preceder a ele são dois grandes movimentos. O primeiro que ele descreve, ele vai tentar descrever aqui, é a sua experiência como família, né? Ele passa a ser o único filho de um casal. A sua mãe acabou por necessidade sendo uma guarda de prisão. O seu pai era um engenheiro, perdeu 2 irmãos na Segunda Guerra Mundial e ele sempre disse que ele tinha muita vontade de seguir para a KGB, que atualmente é considerada FSB, e lá para a década de 80 do século passado ele vai para a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, né? E aí ele consegue compreender as diferenças, graves diferenças, que o comunismo na Alemanha Oriental estava fazendo em relação à Alemanha Ocidental, à Alemanha Federativa, e vendo as diferenças que poderiam tratar ao comunismo a sua destruição. Ele volta da Alemanha com uma percepção completamente não contrária à União Soviética na época, mas contrária à herança que o comunismo estava tendo, porque ele entendia que o comunismo não estava habilitado a compreender os processos históricos e a se adiantar, a se atualizar nesse sentido. Então você tem, antes dele, acaba surgindo o Mikhail Gorbachev, que vai ser o último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Gorbachev vai começar a ideia da perestroika. Então Oliver Stone, aquele que fez JK, fez Platoon, em 2012 ele tinha feito um filme baseado em umas entrevistas que ele fez com Snowden, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, inclusive para você que vive no Grande Canário abrir os olhos, os ouvidos e sentir o cheiro de coisas perigosas que estão chegando ao Brasil, né? Ele fez JK. Platoon foi uma obra extraordinária, nascido a 4 de julho, um outro grande livro, uma outra grande obra, perdão. Ele soube construir sempre temáticas muito ardidas, muito ácidas, e sempre se fez como... Ele sempre quis ser um diretor dentro do mundo do cinema, crítico, trazendo tensões e trazendo temas muito críticos de análise da sociedade norte-americana. Então vale a pena você estar buscando esta obra. Queria dizer que a TVT e o Fernando Moraes, e eu inclusive eu vou colocar o link deles, preciso colocar, essas entrevistas todas já foram editadas tanto pela TVT quanto pelo Fernando Moraes. Eles estiveram à frente desse projeto. Você vai colocar os 4 links sobre as entrevistas que estão inseridas, ou parte delas que estão inseridas nesta obra aqui. Vale muito a pena você estar participando e você estar lendo sobre isso. Então o Putin vai se mostrar, quando esteve pela KGB na década de 80 na Alemanha Oriental, que era a Alemanha sob domínio do Pacto de Varsóvia, da Cortina de Ferro, ele percebeu algumas falhas gritantes nos processos e nas adesões e nas construções do modelo comunista, e que trouxe para ele algumas angústias, que realmente depois elas acabaram por acontecer, né? Por outro lado, ele vai ser um dos grandes expoentes e vai se tornar presidente da Rússia, do Grande Urso, em 1999, na virada de 1999 para 2000, se colocando ao lugar de Boris Yeltsin. Antes, Mikhail Gorbachev vai fazer no final, na década de 90, juntamente com Ronald Reagan e depois, me parece também com o Bush pai, a construção da perestroika russa. E para ele, este desenvolvimento, ele costuma dizer que ele concordava com algumas questões do Gorbachev, não percebe Gorbachev como um traidor da grande Rússia, do Grande Urso, muito pelo contrário. Ele disse que Gorbachev teve as melhores intenções possíveis, mas que a grande preocupação dele era que
acontecesse o que ele veio a perceber que aconteceu quando da queda do Muro de Berlim, mas principalmente quando do esvaziamento da União Soviética para depois se tornar SEI, e ele assumiu em 1999 quando a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, era de um número diminuto de 5 grandes estados, né? Então a Rússia e mais 4 outros estados nacionais firmavam ali, digamos assim, aquele meio que sistema econômico entre eles. E para eles foi muito difícil por um motivo muito simples. Pega aqui a Rússia como se fosse o seu livro. Pega o seu livro na mão. Eu quero que você compreenda qual era a preocupação do Putin. A Rússia, gente, é um país intercontinental. Ela poderia ser inclusive um país tricontinental. Depois eu vou explicar isso para vocês. O que acontece aqui? Se você pega a Rússia olhando para ela, olha para o teu livro, esse lado aqui de baixo, depois da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou na mudança do cenário da geopolítica, que acabou por concorrer primeiro no contexto da Guerra Fria e depois da queda da União Soviética. Essa política moderna, globalista que nós temos visto, ele tem uma preocupação básica. Primeiro, ele tem um país enorme, é o maior país do mundo. Aqui em cima, nessa parte aqui de cima, existe um país, um território chamado Alasca, que pertence aos Estados Unidos e que dificilmente pertenceria aos Estados Unidos hoje, se a realidade mundial da época, quando ele foi vendido pelo Império Russo aos americanos, fosse parecida com essa, né? Então, aqui fica o Alasca, né? Então, aqui uma presença norte-americana clara, que está a 3.000 quilômetros das costas russas, e tem uma ilha no meio que diminui ainda mais essa distância. Esse é o primeiro passo. Aqui embaixo, bem aqui na bumbum, a sudeste aqui, bem aqui no bumbum da Rússia está o Japão. Se você fizer uma vírgulazinha e cair aqui de cabeça, você tem a Coreia do Sul, em si, que tem as bases norte-americanas. Alasca, Japão, Coreia do Sul. Acima você tem a Coreia do Norte, muito bem protegida pela China, e talvez, se não for o primeiro, a maior extensão fronteiriça que existe no mundo entre China e Rússia. Lembrando que enquanto que essa relação China e Rússia nunca foi tão afável como todo mundo pensa, pelo simples fato dos dois países serem comunistas. Um é um comunismo maoísta, o outro um comunismo stalinista, e que se deram muito bem quando esses dois expoentes estavam vivos. Após a morte de Stalin, o Partido Comunista Russo começou a tender a um afastamento de Mao Tse-tung, lembrando que no período já de Ronald Reagan e um pouquinho antes, com Jimmy Carter mesmo, a intenção de financiar a China para ser uma oponente à Rússia foi forte. A Grande Muralha recebeu muita grana da Grande Águia para ser uma espécie de não necessariamente uma confrontadora bélica, mas alguém mais aderente às políticas da Grande Águia, e eles, o que a Grande Muralha é hoje, muito é por esse financiamento da Grande Águia, não esqueçam disso. Então eles têm aqui, hoje a relação está sendo melhor, até porque agora com o Biden está cada vez mais próximo a Grande Urso e Grande Muralha. Então eles ainda têm essa situação aqui. Mais embaixo, gente, eles têm Irã, Índia, sempre um conflito atômico com o Paquistão, Geórgia, Ucrânia, a discussão pela Crimeia e a tomada que eles fizeram nos últimos anos da Crimeia, trouxeram de volta. Então eles conseguiram salvaguardar o porto de Sebastopol, conseguiram salvaguardar o porto de Vladivostok. Então eles conseguem aqui segurar, ter aqui o Mar Negro sobre a sua mão e compor aqui um certo cinturão de segurança do território russo. E nesta região aqui há, obviamente, produção, não só a produção do gás, como também produção petrolífera e, obviamente, também uma costura geopolítica de dominação, uma costura geopolítica de permanência militar, né? Mais acima, no Ártico, vocês sabiam que está havendo um certo derretimento no Ártico. Então essa parte do norte da Rússia, ali em cima no Ártico, algumas áreas estão se derretendo.
E esse derretimento dessas áreas estão criando novos caminhos econômicos, e lá em cima você também tem uma grande concentração de petróleo, e tanto o Grande Águia quanto o Grande Urso tem olho para aquele lado. Só que vejam bem, todas essas regiões que a Grande Área está botando seus olhos são bem distantes, se você parar para analisar, do local geográfico da Grande Águia, a não ser aquela ponta ali do Alasca e o Japão mais embaixo. Mas em geral, a sua perspectiva sob o mapa, às vezes você esquece dessa possibilidade de proximidade de interesse que a Grande Águia tem sobre aquela região toda. Então você tem ali o Ártico, e por isso que você tem a 4ª Frota Marítima Russa, bastante competente para gerar uma certa defesa do seu território. Do outro lado você tem Letônia, Estônia, Lituânia, que não são muito simpáticas ao governo russo, e mais embaixo você tem a Bielorrússia, Belarus, e que esta sim é muito importante na relação, esta até hoje uma república comunista, ela tem uma relação muito íntima com a Rússia, com o governo de Putin, porque por ali passa o gasoduto que vai alimentar toda a Europa Ocidental. Na época de frio, se a Rússia fechar a torneira, a Europa morre de frio. Todo o aquecimento todo o aquecimento europeu necessita definitivamente da origem russa para fornecimento. Então isso é um grande outro objeto de visão e discussão, que aí o pessoal que eu disse, a família globalista, a família da a família do fliperama, começa a ficar meio que irritada com essa situação. Então o Putin, ele teve problemas na Geórgia, ele teve problemas na Ucrânia. Um dos presidentes da Ucrânia na época, o Viktor, ele foi envenenado, foi realmente envenenado. Muitos caracterizam isso como origem russa. Eu acho muito interessante a origem da Rússia, mas eu acho muito interessante a discussão de que provavelmente eles estejam certos, como provavelmente aquela conclusão. Eu disse, sempre digo isso. Talvez os republicanos estejam certos nas eleições agora com relação aos democratas, na mesma proporção que os democratas estavam certos quando da eleição dos republicanos com Trump. O jogo político, gente, não é um jogo hollywoodiano. Ele não é um jogo da Disney. Ele é um jogo áspero. Ele é um jogo de facetas, ele é um jogo de máscaras. Você precisa ter essa compreensão básica para que você não entenda o mundo como bandido e mocinho. O mundo ele altera, e quando ele altera, as perspectivas, principalmente perspectivas de grandes potências, também alteram. O Putin ele vai tratar desses assuntos de uma forma muito fria, e eu não estou indo espessamente mais dentro da obra para que você possa lê-la, e também veja os vídeos. Ele atenta muito bem para os riscos que a Rússia tem hoje, porque aqui, com a queda do Pacto de Varsóvia, muitos dos países que antes eram do Pacto de Varsóvia, por exemplo a Polônia, passaram a ser países ingressos na OTAN. Então eles têm muito, ele fala, se eu deixar isso tudo crescer, eu vou ter o meu território totalmente cercado por mísseis, e alguns até com ogivas atômicas. E é por isso que a Rússia tem pelo menos 7.000 ogivas atômicas em seu território, maior até do que os próprios americanos possuem. Para quê? Balance, para que tenha equilíbrio nesse processo. Ele deixa isso muito claro. Ele se utiliza de um contexto de que todo líder, principalmente um líder como ele, olha só gente, ele está há 20 anos lá. Isso quer dizer que ele conviveu com Bush, ele conviveu com Clinton, ele conviveu com Bush, ele conviveu com Obama, ele conviveu com Trump, e agora ele vai conviver com alguém que ele não gosta, que é o Biden. Então, não queiram do Putin a imagem da Madre Teresa de Calcutá. Ele não será isso. Putin será um presidente da República do Grande Urso. E é para isso que ele está ali. E também, as construções, ele deixa isso muito claro. O que alinha o pensamento de Putin ao pensamento da Grande Águia e também lá dos seus componentes europeus, dos seus satélites europeus, é a luta contra o terrorismo.
Todos falam sobre a Grande Pérsia, né? Irã. O Putin não abre a guarda para o Irã. Ele é hoje, talvez a Rússia seja hoje, aquela que consegue estabelecer relativa paz naquela região. A sustentação na questão síria. Agora nós estamos vendo o caso Naval, né? Que está preso, um oponente russo que está preso lá por Putin, lá no Grande Urso, as questões europeias, as possibilidades de sanções. Mas por que isso não vai à frente? Porque primeiro é a Rússia, como a China é a China. Há de se pensar duas vezes, como os Estados Unidos é os Estados Unidos, se você quiser mexer com eles. Eles têm poderio bélico. Obviamente o americano hoje é o que tem maior poderio bélico. Mas sabe que as pedras acabam ficando bastante iguais por conta disso tudo? Por quê? Porque o balance atômico está por aí. E o Putin deixa isso muito claro. Ele sempre chama os países da OTAN e os países, a comunidade europeia e os Estados Unidos como nossos parceiros, nossos amigos. Ele é uma águia. Né? Isso não quer dizer que ele seja o mocinho da história, como também não quer dizer que tanto na Europa quanto no Ocidente, quanto nos Estados Unidos, você tenha só mocinhos. Não há John Wayne nessa história. Não há aquelas questões, de volta a dizer para vocês, do soft power, onde o culpado sempre é o índio, o culpado depois é o alemão, o culpado depois é o russo, depois é o chinês, depois é o terrorista. Não. Não existe essa perspectiva, e quando você cai nisso, e nós fomos treinados a cair nisso, a gente acaba vendo o mundo de forma errada. Você pode ver que a Grande Muralha entrou no cinema e está fazendo a mesma coisa, só que ao contrário. Você já percebeu que hoje não é mais, os ETs não invadem mais Nova York, invadem Beijing. Quem consegue resolver um grande problema, a Netflix tem mostrado isso o tempo todo, um grande problema no cosmos, uma equipe da Grande Muralha que resolve, que salva toda a humanidade. É o mesmo conceito, e isso está lá dentro na escola de Frankfurt, principalmente com Adorno e Horkheimer, né? A dialética do Adorno e Horkheimer, ela é muito importante para compreender todos os projetos e tudo aquilo que aconteceu em Hollywood. Faça uma olhada, dá uma olhada no que eles pensam sobre isso, do que a escola de Frankfurt pensa sobre isso. Começa a estudar um pouquinho sobre a escola de Chicago e tenta perceber os movimentos econômicos que ela propõe. Tenha uma construção geral abarcada sobre bastante crítica para que você possa fazer um balanceamento e uma reflexão do que a gente está vivendo hoje, tá? Ele, obviamente, ele é um ortodoxo, ele se diz um ortodoxo como todo. Ele se batizou em meio ao comunismo, ele deixa isso muito claro. E aí vai aquela coisa que eu falei lá na frente do vídeo, que é muito similar a essa configuração no Grande Urso, a configuração no Canarinho, no Grande Canarinho. Tanto o Grande Canarinho quanto o Grande Urso passaram de monarquias para possibilidades republicanas de uma forma muito abrupta. Um por meio de um golpe, o outro por meio de uma revolução. O contexto da república, dentro dos aspectos do comunismo, é completamente diferente da ideia de república, por exemplo, no período francês. Lembrem-se, China, a Grande Muralha e o Grande Urso travaram diversas batalhas contra invasores. A própria Grande Muralha, no século XIX, foi invadida por todo mundo. Ingleses determinavam o que era para fazer, portugueses, os próprios americanos no final do século XIX, tratados que eram prejudiciais à Grande Muralha, né? O Grande Urso, Deus meu, lutou contra no século XVII, se eu não estou enganado, ou XVIII, uma guerra contra a Suécia, virada do século XIX para o século XX, lá no final do século XIX ainda, sobre os auspícios do Império e dos Romanov, guerras contra o Japão, gente, a guerra contra Napoleão, a guerra contra o nosso homem de bigode, o Hitler na Alemanha. Quer dizer, os russos, eles sabem o que é ter a sua terra invadida. É óbvio que acabam se endurecendo e respondendo também de forma, digamos assim, proporcional aos riscos que eles correm.
Né? Então a gente precisa também compreender o contexto histórico. Por isso que eu digo que você tem que ler a história dessas nações para que você não venha para cima delas com pedras na mão. Isso precisa ser compreendido. Né? Isso não vai fazer de você um comunista, ou um cara à esquerda, ou um cara à direita, por entender que esses países, as suas histórias são tidas sempre com muitas invasões. Chineses e mongóis, né? A estrada, a rota da seda, Deus meu, né? A Europa no período medieval intentando tomar a rota da seda, né? O papismo intentando tomar a rota da seda. Tudo isso está inserido num contexto de cultura que faz com que esses países sejam desconfiados do que vem de fora. Então, o Putin, ele se diz um ortodoxo porque ele acaba sendo considerado até um czar por um simples processo semelhante, na minha visão, ao que acontece no Grande Canarinho. A ruptura da monarquia no Grande Canarinho não permitiu ao povo desta grande nação compreender o que é a formatação e a construção de uma república livre. Como a própria Grande Águia, apesar da Guerra de Secessão, teve a possibilidade de construir. Certo? Já também os russos não tiveram chance nem mesmo de compreender o que é uma construção de uma república parecida com aquilo que se dispõe na Revolução Francesa, porque não houve tempo para isso, e a construção deles foi de algo modal diferente, que foi com a ideia do marxismo propriamente dito, e também a necessidade de se ler o que Marx pensava e o que depois Lenin e principalmente Stalin pensou. Para você ter essa compreensão. Armando, isso quer dizer que a Grande Muralha e o Grande Urso são países democráticos? De maneira nenhuma. Já Putin acha que é. Só que aí vem uma outra questão. Qual tipo de totalitarismo nós queremos viver? É óbvio que a gente quer viver sobre aspectos democráticos. Mas vocês já viram como eu tive dificuldade de falar esse assunto aqui? É porque existe um totalitarismo digital também. Então, 3 situações básicas que esse livro me ensinou e me traz para que vocês percebam. Primeiro, vejam o filme do Oliver Stone. Ele inclusive erra no final na pergunta a Putin quanto à relação da espionagem da Grande Águia. No período Dilma Rousseff, nós tivemos não só com Dilma, mas nós tivemos uma espionagem que o Snowden depois, quando rompe com a CIA, com a NSA e acaba se foge dos Estados Unidos e hoje está na Rússia vivendo lá, e é falado sobre isso, inclusive para Putin, se Snowden não estivesse na Rússia, talvez não estivesse nem vivo. Ele levanta alguns assuntos bastante importantes, né? O primeiro é justamente pela espionagem que a Grande Águia fez aos seus parceiros, aos seus países aliados, a Japão, a Áustria, né? A Alemanha, fez a França, mas qual foi o país que eles mais investigaram e-mails? Estados Unidos investigou o próprio Estados Unidos, 3 bilhões de e-mails. O terceiro país, a Rússia, e o Oliver Stone diz que é a segunda, ele não viu o que o Snowden disse, 1,5 bilhão. Você sabe qual era o segundo país mais investigado pela Grande Águia? Pois é, o Grande Canarinho, com 2,5 bilhões de sendo investigados, rebuscados e olhados pelas suas agências de inteligência. Sendo assim, esta visão de quem é o parceiro do Grande Canarinho, a quem o Grande Canarinho deve seguir, precisa cair por terra. O Grande Canarinho precisa ser o Grande Canarinho. Aquele que é o 5º maior país do mundo precisa cada vez mais se preparar para situações contra, principalmente, este pessoal, eu até esqueci a bolha da família digital. Porque, óbvio, os governos nacionais não agiram como precisavam agir na nossa grande floresta. O governo atual tem tido erros terríveis com relação à grande floresta, na minha visão. Mas não pode ser a bolha da família digital a partir do país da Revolução Francesa,
ou do país da alemão questionar o que está acontecendo lá. Nós precisamos sim forçar os nossos governos a perceberem a grande floresta como ela tem que ser feita. Colocar-se contra as ações que forem predatórias na Amazônia, sem dúvida nenhuma. Mas não é ouvindo quem é presidente de um país que precisa do agronegócio lá na Europa e quem é a presidente de um país do qual ela foi eleita com o voto dos carvoeiros poluentes da própria Alemanha. Então, gente, percebam, sejam críticos sim. E esse livro vai trazer esse tipo de ideia para você. Vai te levantar um outro tipo de compreensão de mundo. Quem é o aliado do grande canarinho, senão o próprio grande canarinho? Tenha a percepção que você quiser, à esquerda ou à direita. Questionem-se sobre isto. O Brasil precisa desse processo democrático. Isso é importantíssimo. Mas lá para fora, a gente tem que proteger o grande canarinho. Tá certo? Deixando claro que eu não votei no presidente atual. Eu estou falando em nome do grande canarinho. Não em nome de uma ideologia ou de outra. Percebam sobre isso. Este livro do Oliver Stone, Entrevista de Putin, ele é extremamente interessante de ser lido. Leia depois Putin, o Grande Czar. Eu vou tentar até colocar alguns links para que, se você quiser comprar esse livro, você compre através do Virando as Páginas. Esteja comigo. Muito obrigado mais uma vez. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas como eu sempre digo, primeiro, se inscreva no canal, participe com a gente, vamos ler junto, você não precisa concordar com tudo que eu falei. Se você tiver uma posição diferente e você quiser colocar nesse post, coloque, desde que ela seja educada, republicana, inteligente e participativa. Eu vou ouvir e vou respeitar de toda forma, tá bom? Como eu sempre digo, se inscreva no canal e supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as Páginas, semana que vem eu venho trazendo livros novos para a gente estar debatendo e talvez dicas de como começar a estudar filosofia por meio de romances. Até lá, gente. Grande abraço. Valeu.